Non abbiate paura! Pessoal, nós vamos começar a nossa live exatamente daqui 10 segundos, né? Então, nesses últimos 10 segundos, eu peço para que você mande para o máximo de pessoas, né? Ingrid, seja bem-vinda também, Ingrid que está entrando agora aí, os outros irmãos, Tiago, todos, sejam todos muito bem-vindos. Esta noite será uma noite muito especial. Nós finalizaremos um tema importante da catequese da teologia do corpo. Então é muito importante que você compartilhe aí com as pessoas esta catequese para que tudo aquilo que Deus preparou para nós aconteça, tá bom? Então clica aí, clica firme no aviãozinho, mande para as pessoas, mande para aqueles que você gostaria que escutasse essa live. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, vamos falar da alternativa, né, entre a morte e a imortalidade, uma alternativa que é apresentada ao homem, algo que está diretamente ligado ao nosso sentido da vida. Então, muito importante que todos enviem essa live para o máximo de pessoas que vocês conhecem aí. A Ju Gonzalez também, seja muito bem-vinda. E nós vamos começar então. Então, meus irmãos, eu queria convidar vocês para nós começarmos com uma breve oração, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, nós te pedimos que nesta noite, através dessa catequese de São João Paulo II, nós possamos ter um encontro profundo conosco mesmo, mas principalmente um encontro profundo com a Tua pessoa, Senhor. Que a Tua presença nos revele, Senhor, as realidades mais íntimas do nosso coração, as realidades mais profundas da nossa vida. É isso que nós te pedimos. Pedimos a intercessão de São João Paulo II, para que, a exemplo dele, nós possamos, de fato, descobrir os mistérios escondidos no nosso corpo, no nosso coração, na nossa alma. E que, através da intercessão deste santo, nós possamos ser mais parecidos com Jesus, nós possamos ser mais próximos de Jesus e experimentarmos da graça da redenção do corpo. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, para que ela possa interceder por cada um de nós, por aqueles que ainda entrarão nesta live, mas principalmente por mim e por você que está agora nesse momento. Então reze junto comigo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos começar dando as boas-vindas aí à Fernanda, que entrou agora também, a Shirley, o Jean, a Bruna. Meus irmãos, nós vamos começar agora, então, a nossa catequese de número 7. Antes de eu entrar propriamente dito na catequese de número 7, é importante nós contextualizarmos um pouco, né? Então, para quem está entrando agora aí, de repente meio perdido, nós estamos fazendo uma catequese sobre a teologia do corpo. O que é isso? São ensinamentos de São João Paulo II, que durante 5 anos, de 1979 até 1984, ele apresentou para nós, católicos, em audiências, toda quarta-feira, na parte da manhã, lá em Roma. Nessas catequeses, ele abordou de forma ampla a questão do amor humano, a questão da sexualidade, da afetividade. E nós, então, aqui, enquanto projeto da Teologia do Corpo Sorocaba, estamos explanando essas catequeses dentro daquilo que nós estudamos, dentro das nossas limitações também. Nós estamos partilhando sobre essas catequeses da Teologia do Corpo, certo? É importante nós entendermos, então, aonde nós estamos. Nós estamos na 7ª catequese. Não tem problema se você não pegou as outras 6, tá? Não saia, fica aí, fica firme. Depois, no final da live, eu vou falar para você o que você faz para você recuperar essas 6.
Mas, mesmo que você tenha perdido alguma das lives anteriores, não tem problema, porque hoje é um tema de finalização, é um tema muito importante, e depois você vai poder rever as outras catequeses, mas mesmo assim, se você ficar firme aí, prestar atenção em tudo que eu falar, eu tenho certeza que muito daquilo que eu vou apresentar para vocês será de grande valor para a tua vida. Dentro das catequeses da teologia do corpo, né, conforme eu falei, nós podemos dividir ela em alguns ciclos. Ela é dividida em 6 ciclos. Não vou explicar todos agora aqui. Mas nós estamos dentro de um ciclo que vai falar a respeito das experiências originais que o ser humano vive. O Papa João Paulo II, ele vai pegando trechos da Sagrada Escritura para fundamentar a sua tese a respeito da teologia do corpo. Então ele vai fazendo os ensinamentos a respeito do amor humano, a respeito da sexualidade, a respeito do homem e da mulher, baseado nas palavras, na Sagrada Escritura. É importante nós entendermos o seguinte, que nós podemos dividir a teologia do corpo em dois grandes blocos. O primeiro bloco diz respeito à nossa identidade, diz respeito e quer ajudar a responder a seguinte pergunta: quem eu sou? Quem o homem é? E quando eu digo homem aqui, não estou falando o varão, o homem, né? O macho, estou falando o homem enquanto humanidade. Então, toda a primeira parte da teologia do corpo quer responder isso. Quem eu sou? Né? Quem eu sou enquanto homem, quem a mulher é enquanto mulher. Então, essa é a primeira parte. Então, e ele gasta várias catequeses, alguns anos para explicar isso. A segunda parte é como eu vivo. Uma vez que eu sei quem eu sou, sei da minha identidade, sei aquilo para qual Deus me criou, né? Como que Deus me criou, uma vez que eu sei a minha identidade, então a segunda parte das catequeses é como eu vivo a partir dessa identidade, desse plano original de Deus. Tá bom? Então nós estamos aqui nesta primeira parte ainda falando dessa experiência da identidade do homem se descobrir quem ele é. E isso está diretamente ligado ao sentido da minha vida e o sentido da sua vida. Saber de fato qual foi o plano criador de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos viver na plenitude daquilo que é a nossa humanidade. Tá bom? Então é nesse contexto que nós estamos aqui. Nós estamos nessa descoberta da identidade do ser humano. São João Paulo II ele pegou alguns trechos ali do livro do Gênesis, certo? E começou a fazer algumas análises ali a respeito do princípio, ou seja, de como Deus nos criou, certo? E nesse exato momento, na 7ª catequese, nós estamos encerrando um dos pequenos blocos da teologia do corpo. Qual bloco é esse? É o bloco da solidão original. Nós vamos ver mais à frente que existem 3 experiências originais que o homem experimentou na sua carne nesse processo de descobrimento de si. 3 experiências. A primeira experiência é a chamada experiência da solidão original, a segunda é a chamada experiência da comunhão original e a terceira é a chamada experiência da nudez original. Certo? Então, muito importante. Nós estamos, então, fechando o bloco da solidão original. Tá bom? Grava isso no teu coração. Nós tivemos catequeses que se antecederam. E agora nós estamos fechando essa questão de forma profunda aqui da solidão original com a catequese de número 7. Tá bom? Então, baseado em tudo isso que eu já falei, eu vou retomar só um ponto aqui da questão da solidão original, mas o tema em si hoje é este, ó. Na definição em si mesmo do homem, a alternativa é apresentada, a alternativa da morte e da imortalidade. Olha que interessante. Então nós vamos ver isso, nós vamos ver que diante do homem se descobrindo, o homem entendendo quem ele é, ele vai se deparar com uma grande experiência, uma grande escolha, a escolha entre a morte e a escolha entre a morte e a imortalidade, tá bom? Então, já convido você, nós vamos entrar na catequese agora, convido você a compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder, mande para todos os teus amigos aí, que nós vamos começar a 7ª catequese da teologia do corpo, tudo bem?
Então, eu não sei se todos... Eu sei que algumas pessoas têm o livro aí, né? Para quem não sabe, nós estamos nos baseando neste livro aqui, que são um compilado. É um compilado, né? Da Teologia do Corpo, onde estão aqui as 129 catequeses pronunciadas, né? E mais 4 que não foram pronunciadas, tá bom? Então, se você depois quiser adquirir ou quiser saber como que faz para adquirir, fale conosco, mande uma mensagem que a gente ajuda vocês. Tudo bem? Então, vamos começar aqui a nossa 7ª catequese. A alternativa é apresentada entre morte e imortalidade. Eu vou só fixar aqui, pessoal, para o pessoal que entrar saber do tema que a gente está falando, né? Então é a alternativa entre morte e imortalidade. Certo? Alternativa entre morte e imortalidade. Coloquei aqui para que a gente não se esqueça. Alternativa entre morte e imortalidade. Então, vamos começar a nossa catequese. Veja, no primeiro parágrafo da catequese número 7, eu vou ler ele aqui, tá? Só para que a gente entenda o contexto e aí a gente vai estudando. Vai dizer assim: convém voltarmos ainda hoje ao significado da solidão original do homem, aquilo que eu falava, que emerge sobretudo da análise do chamado texto já vista de Gênesis 2. Então, essa solidão original, esse texto, ele está lá em Gênesis, no capítulo 2, mais precisamente no versículo 18, que vai dizer assim, ó: E o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então, não é bom que o homem esteja só. Certo? E aí ele fala, o texto bíblico nos permite, como já verificamos nas reflexões anteriores, pôr em destaque não só a consciência do corpo humano, mas também o seu significado próprio. Olha que interessante aqui que ele vai dizer aqui, então. Nesse ponto, São João Paulo II está falando aqui que o homem, nessa experiência de solidão original, ele passa por um processo chamado autoconsciência. Autoconsciência, como assim? Veja, o texto vai dizer que o homem, lá em Gênesis, vai dizer assim, Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Não é bom que o homem esteja só, vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Então o Senhor modelou do solo os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver que nome daria. Cada ser vivo teria o nome que o homem desse. E o homem deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas não encontrou para o homem um auxílio que lhe correspondesse. Olha que interessante. O homem é criado por Deus. Deus fala, né, que não é bom que o homem esteja só. Aí Deus começa a criar os animais ali e coloca diante do homem para que o homem possa dar os nomes e verificar se de repente diante daquilo ali algo se aproximasse dele. Mas o homem percebe que diante dos animais que estão ao redor dele, apesar dos animais também terem corpo como ele percebe que ele é diferente daqueles animais e com aqueles animais ele ainda continua se sentindo só. Mesmo diante, veja, existiam animais, existiam outros seres ali, mesmo assim o homem se sentia só. Ele via que não tinha nada que correspondesse a ele. Então ele entra nesse processo de entendimento de que ele de fato ele é diferente. Ele é diferente. E como que ele chega nessa conclusão? Pelo próprio corpo dele, ele vai chegando na conclusão de que ele é diferente. Você pode falar, Mateus, mas os animais também têm corpo, né? Mas ele percebe que o corpo dele revela algo diferente daqueles outros corpos que estão ali. Ele percebe que o corpo dele está atrelado a uma alma. Ele percebe o seguinte, que apesar de ele ter um corpo como
como os animais, ele é livre. Como assim livre? Ele é livre por quê? Ele é livre porque ele não é escravo dos instintos dele. Os animais sentem os instintos e são obrigados a obedecerem àqueles instintos. Mas ele, na consciência do corpo dele, ele percebe que ele é livre, ou seja, que ele tem domínio sobre os instintos dele. Ele tem domínio sobre os instintos dele. Isso que é uma das coisas mais importantes. Ele tem domínio sobre os instintos. Ele não é escravo dos próprios instintos. Ele não é condicionado aos próprios instintos. E aqui algo que é importante, né? Baseado nessa experiência que ele está tendo de autoconsciência do corpo, né? Ele olhando para o corpo dele e vendo que... E olhando para o corpo não é só no sentido de olhar o externo, mas olhar em tudo aquilo que o corpo implica. Veja, o corpo humano ele está atrelado, entranhado com a alma, né? Ele percebe essa diferença nele, que não é um corpo, não é uma matéria apenas, mas é um corpo que possui uma alma que dá vida. Até aqui mesmo no Gênesis, né? Um pouquinho antes vai dizer justamente isso, que o homem é tirado do pó da terra, sim, da matéria, mas ele recebe o sopro da vida, e a partir daí, então, essa realidade alma e corpo, elas se tornam uma só. Elas se tornam uma só. Né? Não existe em nós essa separação assim, o corpo está separado, não, é entranhado, é uma coisa só. Então, a partir desse sopro, o homem nasce, né? O homem vive, e essa experiência, é justamente como a Shirley falou, né? Nesse ruar, o homem vive. O corpo toma vida com esse entrelaçamento da alma. Isso é fantástico. Então o homem, diante dos animais, diante de toda a criação, ele percebe que ele está só. E é importante a gente frisar uma coisa, que a solidão original, ela não é uma experiência negativa. Nós temos na visão de hoje, de que a solidão, toda solidão ela é algo negativo, toda solidão ela é algo que não presta, né? Que a solidão é algo que não tem serventia. Veja, a solidão, e até mesmo a solidão que nós sentimos muitas vezes, ela tem um significado muito profundo. E é o que nós vamos ver justamente nesse momento. Veja, a mulher aqui no texto ainda não foi criada. O homem ele se sente só antes da criação da mulher. Isso revela o quê? Revela que, na verdade, o autor sagrado coloca que a humanidade se sente só. A humanidade sente falta de algo. A humanidade sente falta de alguma coisa. Essa é a solidão original. Ele está só, o homem está só enquanto pessoa humana. Né? Ele se sente só porque ele vê, só eu sou pessoa humana. Existem animais, existem outros corpos, mas somente o meu corpo é um corpo humano. Então ele sente falta de algo. E essa solidão, esse sentimento de falta de algo não é ruim, na verdade é algo muito profundo, algo que Deus cravou em nosso coração, um desejo, uma sede por alguém. E esse alguém é o próprio Deus. Somente Deus é capaz de preencher essa solidão. Então o homem passará por a sua peregrinação na terra sempre sentindo esse desejo de solidão, mesmo estando em relacionamento com pessoas. Por quê? Porque está cravado no coração do ser humano o desejo para aquilo que ele foi criado, para a glória. Para a glória de Deus. Veja, quando eu era jovem e eu não tinha uma namorada, eu achava que quando eu tivesse uma namorada, toda a minha solidão, eu tinha solidão, eu lembro que eu até estava num estado um pouco depressivo no meu tempo de solteirice, e eu achava que quando eu encontrasse uma pessoa, uma namorada, tudo iria se resolver e aquela solidão ela iria passar.
Acontece que eu comecei a namorar e a solidão, a princípio pareceu que passou, porque comecei a preencher com aquela pessoa, comecei a preencher com tomando conta da minha vida, fazendo coisas para aquela pessoa era o centro da minha vida, digamos assim, eu achei que ela iria me preencher, mas passou-se um tempo, aquela solidão, aquele negócio lá no fundo, assim, de falar, poxa, tem alguma coisa aqui dentro ainda que não está certo, tô sentindo falta de algo. E era um tempo que eu estava bem distante de Deus também, então isso se reforçava, né? Eu ficava, eu estou com uma pessoa, mas ainda me estou sentindo com um sentido de solidão. E assim por vários relacionamentos sucessivos, em que eu achava que aquelas pessoas tinham que me preencher, e eu ainda me sentia só. Eu estava namorando, estava no relacionamento, e me sentia só. E foi só quando eu encontrei de fato a teologia do corpo que eu pude entender isso, que de fato eu não vivia, lógico, na plenitude a experiência original da solidão, porque por causa do pecado, né? Mas dentro de mim estava cravado aquilo de que somente Jesus Cristo poderia preencher o meu coração. Por mais que eu tentasse preencher com as pessoas, não tem como, porque está cravado no meu coração esse desejo, essa sede pelo eterno, essa necessidade de preenchimento. Veja, o nosso corpo e alma, a pessoa humana, ela só é preenchido com aquilo que é eterno, porque esse é o espaço colocado por Deus dentro de nós. Esse é o espaço colocado por Deus dentro de nós, um espaço que é eterno, que cabe somente o eterno. Quando eu tento preencher com coisas que são passageiras e acho que aquilo é o centro, não preenche, porque o espaço dentro de mim colocado por Deus, ele é eterno. O espaço colocado por Deus dentro de você, ele tem o tamanho da eternidade, certo? Então isso é muito importante. Então o homem, ele tem esse processo de autoconsciência de si, do corpo. Olhando para aqueles animais, ele percebe, o meu corpo é diferente. A partir disso também é importante a gente entender o seguinte, um processo de autodeterminação. Como eu falei que o homem percebeu que ele é livre, ou seja, que ele não é escravo dos instintos dele, ele também descobre a autodeterminação. O que é isso? É a capacidade de escolha. Ele pode escolher. E nós vamos ver mais à frente aqui, até com o centro do tema de hoje e com a passagem que nós vamos ler, que diante dele é colocada a capacidade de escolher. Então, por ele ser livre, por ele poder escolher, e veja, você percebe que ele pode escolher até os nomes. Deus dá ao homem a liberdade de escolher os nomes daqueles animais que estão lá. Essa capacidade de escolha, essa autodeterminação. Olha que maravilha o que Deus faz conosco, não é? Então, olha que interessante. E é importante, depois nós vamos ver nas outras catequeses, né? Aí você pode falar, então nós somos criados para a solidão, então não preciso de ninguém. Né? Então eu não preciso de um relacionamento, eu não preciso de nada, não preciso de pessoas. Não é isso. Não é isso. Nós vamos ver que nós recebemos justamente esse dom da solidão original, né? Justamente para nos lembrarmos e sabermos que nós somos feitos para Deus, para a eternidade, para a glória. Mas Ele também coloca em nós um dom e Ele nos chama a partilhar, né? Partilhar esse dom, o dom da vida. Então olha que interessante. Jesus, né? Aí lá pulando lá para o Novo Testamento, Jesus vai dar o grande Novo Testamento, que na verdade era o Testamento, mas com uma ênfase, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Ou seja, eu entendo que essa solidão, que esse desejo, essa sede que eu tenho interno é por Deus, mas Ele me chama, me convida, me vocaciona a partilhar desse desejo de Deus com outra pessoa, a partilhar dessa experiência com Deus com outra pessoa. Seja num relacionamento de matrimônio, nós vamos ver mais à frente, seja, por exemplo, num relacionamento de celibatário, como o nosso irmão Alex está aqui, se doando, partilhando a sua vida com alguém no sacerdócio. Então,
São cenas do próximo capítulo, né? Mas isso é muito importante, então. Isso é muito importante. Vamos para o parágrafo seguinte aqui, que é muito importante, né? Antes disso, aqui, ó, no parágrafo 1 vai dizer assim: pode-se dizer que a consciência da superioridade inscrita na definição da humanidade nasce desde o princípio baseada num agir ou comportar-se tipicamente humano. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está falando a respeito da dignidade humana. Nós respeitamos os animais, né? Assim, com o exemplo de São Francisco, nós cuidamos dos animais, cuidamos da natureza, mas jamais um animal terá a dignidade do ser humano, porque somente o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Os animais não. Então, o patamar do ser humano é elevado, ele é superior às outras criaturas. Ele é superior às outras criaturas. Então, Deus eleva o ser humano, eleva a dignidade dele, principalmente por esse fato, né, da liberdade que é concedida, esse poder de escolha, essa autodeterminação, essa autoconsciência. O animal não tem capacidade de autoconsciência, né, de olhar para si, o cachorrinho olhar para o rabinho, nossa, esse rabinho pode expressar, não tem como, né? O porquinho, né, o porco olha para o focinho, meu, esse focinho talvez seja a possibilidade de eu poder cheirar melhor. Ele não tem essa, ele não é livre, né? Eu não vou me jogar na lama para não me sujar. Ele não tem essa capacidade de escolha, né? O ser humano tem. O ser humano não é um animal escravo dos seus instintos, né? Então, o ser humano ele é superior às outras criaturas, porque ele tem dignidade, né? Uma dignidade altíssima. Um homem é um sujeito superior às outras criaturas e justamente no Gênesis, no capítulo 1, 28, vai dizer isso, né? O homem é chamado a cultivar a terra e a dominar a terra, denotando então essa superioridade. E quando eu estou falando do homem aqui, eu estou falando do homem e mulher, né? O homem enquanto humanidade, tudo bem? O homem enquanto humanidade. Isso que é importante ficar bem claro. Aí, no parágrafo 2, que também realça um pouco essa questão da dignidade humana, vai ficar bem claro para nós o seguinte, olha lá. O homem é um sujeito não somente pela sua autoconsciência e a sua autodeterminação, mas também com base no próprio corpo. A estrutura desse corpo é tal que lhe permite ser o autor de uma atividade verdadeiramente humana. Olha que interessante. Então, o homem ele se encontra ali na possibilidade de, olhando para o seu corpo, veja, você acha que uma vaca poderia cultivar a terra? Não, ela vai comer a grama, não é? Você acha que um outro animal iria cultivar a terra, dominar? Não. Mas o homem, olhando para o seu corpo, descobrindo o seu corpo, as suas mãos, seus pés, ele percebe que ele pode manusear, cultivar a terra, né? Ele tem essa capacidade pelo próprio corpo que revela isso a ele. Tudo bem? Então isso é muito, muito importante. O homem tendo consciência dessa estrutura do corpo. Vocês já devem ter escutado aqui, mas eu vou repetir, né? Dentro de algumas mentalidades, até mesmo dentro da igreja, existe uma mentalidade de achar que o corpo é mal, achar que o corpo ele é algo negativo, achar que o corpo deve ser evitado. Nós vimos alguns episódios anteriores aí, por exemplo, né? De pessoas maltratando o corpo, pessoas que estavam sofrendo com relação à sexualidade, de repente coloca gelo no órgão genital, esse tipo de coisa bizarra. No intuito de achar e com o pensamento de achar que o corpo ele é mal. Veja, é importante que nós quebremos essa mentalidade de que o corpo é ruim, de que o corpo é mal. Por quê? Porque o corpo é um dom de Deus, é um presente de Deus. E conforme o homem vai entendendo essa revelação aqui de que essa autoconsciência, essa autodeterminação,
essa possibilidade de cultivar o corpo dele, revelando isso para ele, vai nos mostrando o quanto Deus quis o corpo e o quanto o corpo é bom. E eu quero dar algumas provas, né, disso para vocês, de quanto o corpo é bom. Por exemplo, né, hoje nós estamos na quarta-feira, e quarta-feira geralmente a gente reza o terço dos mistérios gloriosos, não é isso? Quem reza o terço vai lembrar disso. Olha que interessante, um dos mistérios, inclusive até um dogma, né, da igreja, um dos mistérios vai dizer o seguinte, que é a assunção de Nossa Senhora ao céu de corpo e alma. Se o corpo fosse ruim, por que Deus levaria Nossa Senhora com corpo e alma? Com tudo, né? Por que no creio, quando nós professamos o creio, nós acreditamos na ressurreição da carne? Não é? Se o corpo fosse ruim, por que Jesus, sendo Deus, assumiria o corpo humano? Que até São João Paulo II vai dizer isso, né? O corpo é tão bom, né? O corpo é tão plano de Deus, ele é tão criação de Deus, que ele entrou pela porta da frente da teologia do corpo, né? Entrou pela porta da frente, o corpo entrou pela porta da frente da teologia, né? Todo mistério da redenção está relacionado ao corpo. É lógico que nós sabemos, nós vamos falar sobre isso mais à frente, que o pecado ele nos leva a viver uma experiência negativa do corpo, mas o corpo ele é criado por Deus como algo maravilhoso, certo? Então, continuando aqui, né? No parágrafo 2 ainda, ele fala que apesar de nós estarmos do mundo, nós estamos acima do mundo, né? Ou seja, por essa capacidade de manusear as coisas do mundo, de poder cultivar a terra, de poder dominar os animais, o homem, ele está no mundo ali, mas ele está acima do mundo. Ele foi criado para cima do mundo. E isso é muito importante ficar fixo no nosso coração. E agora, irmãos, diante dessa autoconsciência, essa autodeterminação do homem, essa descoberta, né, do corpo, o homem, ele é apresentado a uma das situações mais complexas da história dele. O homem ele é colocado de frente de um mistério. Que mistério é esse, né? Que mistério é esse? Escreve aí. De que mistério eu estou falando, né? Que o homem é colocado de frente. É justamente o tema da catequese de hoje, né? Está lá no parágrafo 3 da catequese 7, vai dizer assim, ó. Ora, com tal compreensão fundamental do significado do próprio corpo, o homem, como sujeito da antiga aliança com o Criador, é colocado diante do mistério da árvore do conhecimento. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Olha isso, de todas. Deus está falando para o homem que o homem praticamente, ele pode tudo praticamente, né? Quase todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Olha que interessante, o homem então, ele é colocado de frente pela primeira vez com a palavra morrer, morrerás. É a primeira vez que ele é colocado diante de um pequeno limite. E veja, isso que é colocado diante dele, esse mistério da árvore do conhecimento, ou seja, veja, você é livre 99,9%, você pode comer tudo no jardim, você pode se esbaldar de tudo, menos disso. O que Deus quer dizer com olha, só esse pinguinho aqui que não pode, só esse 0,1 que não pode. Isso é o chamado, esse só não pode comer dessa árvore, é o chamado colocado para a humanidade, é um chamado para amar. Olha que interessante. É o chamado para amar. Porque a gente só pode amar, de fato, se nós escolhermos amar. Eu só casei quando eu entendi isso.
que amar não é paixão apenas, né? A paixão é um impulso. A gente vai aprender mais sobre isso mais à frente também. A paixão é um impulso, é uma catapulta que te empurra, né? Mas o amor, ele é uma decisão, ele é uma escolha livre. Então, diante do homem é apresentada a decisão de vida ou morte, de amar ou não amar. Ele, então, colocado diante desta decisão de amar ou não amar, é o mesmo que falar que ele está diante da decisão de escolher a Deus ou não escolher a Deus. Olha que lindo isso, né? Como Deus cria o ser humano numa liberdade profunda. Deus não é um Deus manipulador. Você já ouviu falar do ventríloco? Ventríloco é aquele que pega o bonequinho e fica mexendo no bonequinho, né? E o bonequinho fica fazendo lá o que ele mexe ali. Deus não é ventríloco, Deus não manipula o ser humano. Deus, ele age na liberdade, o dom, digamos assim, o dom primordial que é dado ao ser humano enquanto pessoa é justamente o dom da liberdade. O dom da liberdade, o dom de ser livre, o dom de poder de escolher. E se ele não coloca diante dele esse mistério, esse poder de escolha, ele seria escravo. Ele não poderia escolher. Então veja, isso que parecia uma proibição, né? Ó, não coma, pode comer de todas, menos 10. Isso que parece uma proibição, na verdade não é uma proibição, é que a gente só enxerga o negativo, a gente enxerga, ó, não pode comer dessa. Mas antes, Deus fala, você pode comer de todas as outras. Só não dessa. Porque optando por não comer dessa, você me amará. É um chamado ao amor, né? A vocação é o amor. A vocação é o amor. Isso é muito, 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 muito importante. Essa vocação ao amor. Então, nós somos livres, né? No sentido de poder escolher. É a liberdade dada para o amor. Você entende? Então, Deus deu essa possibilidade de escolha justamente. Essa liberdade dada para o amor. Isso é muito importante, isso é muito impactante. Tenho certeza que isso... E nós somos assim, nós somos criados dessa forma, né? Podíamos tudo, né? Essa linha limite também era para entender que nós somos criatura, né? Nós somos a árvore do bem e do mal também é colocada diante de nós para nós entendermos que nós somos criatura, né? Nós não somos deuses, nós somos criaturas. Então, e Deus na nossa liberdade, Ele quer escutar o nosso sim ou o nosso não. O sim leva à vida, né? Escolher o sim diante de Deus leva à vida. Escolher o não leva à morte. É o que está na catequese, né? Então, o homem aqui escuta pela primeira vez. Veja, ele nunca tinha tido contato com o que era a morte. O homem pela primeira vez escuta: se comeres disso, morrerás. E olha o que vai dizer aqui na catequese, no parágrafo 3 ainda, ó. O homem que ouvira tais palavras devia nelas encontrar a verdade na mesma estrutura interior da própria solidão. E afinal, dependia dele, da sua decisão e de livre escolha, se estaria também com a sua solidão no círculo da antítese que lhe revelara o Criador. Vamos tentar explicar isso para vocês. O homem na solidão original dele, sabendo que ele foi feito para algo muito maior, sabendo que ele foi feito para Deus, sabendo que essa sede, isso que está no coração dele, é um desejo profundo de Deus, ele poderia escolher livremente, a decisão estava ali. Se ele escolhia de fato viver a eternidade, porque o homem foi criado para a eternidade, se ele escolhia viver isso de fato, continuar esse desejo profundo somente dele, ou se ele poderia escolher a antítese, né, que é a outra tese de morrer, de achar que adquiria um conhecimento ali, mas na verdade ele adquiriria a possibilidade da morte. E no último parágrafo aqui, no parágrafo 4º, vai dizer assim, ó,
olha que importante. Quando o significado do corpo do homem já estava estabelecido, graças à distinção, né, de ele olhar ali ao resto das criaturas e ver que ele é diferente, quando por isso mesmo se tornara evidente que o invisível determina o homem mais que o visível, o que ele está dizendo aqui, né? Que a solidão original, essa experiência, tudo aquilo que ele estava sentindo, está falando que o homem ele tem um mundo interior profundo. O homem ele tem um mundo interior. E esse mundo interior determina, né? Determina mais do que aquilo que é visível. O homem, eu, você, nós temos um mundo interior, e é isso que diferencia do resto dos animais também, né? Novamente o exemplo do porquinho, né? Ou o cachorro não tem um mundo interior dentro dele, na qual ele possa encontrar algo, entender as realidades mais profundas do coração dele. Nós somos criados assim. Nós somos assim. Então, evidente que o invisível determina o homem mais que o visível. Então apresentou-se diante do homem a alternativa íntima e diretamente ligada por Deus Javé à árvore de conhecimento do bem e do mal. A alternativa entre a morte e a imortalidade, que deriva, né, de Gênesis 2,17, ultrapassa o significado essencial do corpo do homem, pois inclui o significado escatológico, não só do corpo, mas da humanidade, distinta de todos os seres vivos dos corpos. Esta alternativa refere-se, contudo, de modo particularmente ao corpo criado do pó da terra. Resumindo, a realidade escatológica que está gravada no corpo do homem, é importante entender isso. Essa realidade escatológica, de que, diante disso que está apresentado a ele, morte ou eternidade, revela que o corpo dele tem também um significado escatológico, ou seja, tem uma destinação, tem um local para estar, tem uma plenitude a ser realizada, que é justamente na eternidade com Deus. Essa dimensão escatológica. Então, nós somos criados, meus irmãos, minha irmã, homem, mulher que está aí, nós somos criados para algo muito maior, para algo escatológico. É importante nós entendermos isso, principalmente nesse tempo de pandemia, né, em que parece que as esperanças acabaram, em que a gente coloca a sua confiança nas coisas deste mundo, em que a gente morre de medo de tudo que pode acontecer conosco, com o nosso corpo, com a nossa alma. Se nós tivermos cravado no nosso coração, eu escutei isso hoje numa pregação, se tiver cravado no nosso coração a visão clara do fim, do nosso final escatológico, a visão de que nós somos feitos para o eterno, de que nós somos feitos para a eternidade, que nós somos feitos para Deus, se tiver gravado isso no nosso coração, se nós sabermos bem qual é o nosso fim, nós suportaremos qualquer durante. A hora que eu escutei isso hoje de manhã, eu falei, meu Deus, é justamente isso que João Paulo II estava falando, né? É justamente isso que ele estava falando. Que o corpo do homem, né, o corpo, a alma, são destinados para a eternidade, para um fim escatológico. E para finalizar, irmãos, a nossa catequese, eu separei uma passagem bíblica. Preste muita atenção nessa passagem, né, que essa passagem exprime um pouco da questão da solidão original. Exprime de forma profunda, né? O autor aqui cantando, né, este salmo, ele exprime. Olha que interessante. Ele fala assim, em Salmo 42. Como a corça anseia pelas fontes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e estarei ante a face de Deus? As lágrimas foram meu pão dia e noite, enquanto diariamente me diziam, onde está o teu Deus? Destas coisas me lembro e sinto minha alma derramar-se, quando eu me dirigi ao lugar da tenda admirável até a casa de Deus.
entre cantos de exultação e louvor, de multidões celebrando a festa. Por que está triste, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. A nossa alma se perturba dentro dela justamente porque ela tem um desejo profundo de Deus. E quando nós falamos alma, não é que existe essa separação entre alma e corpo, né? Não, a alma e o corpo entrelaçados suspiram e desejam ardentemente por Deus. E é justamente o aspecto principal da solidão original que é apresentada para nós e que nós finalizamos, digamos assim, hoje. Durante outras catequeses nós vamos até mencionar, mas em termos de conceito, nós fechamos a questão da solidão original. Então, para a gente fechar, irmãos, gravem isso aí, né, no teu coração. A liberdade que nos é dada hoje também, a liberdade que nos é dada, a possibilidade de escolha entre fazer aquilo que é a vontade de Deus e não fazer a vontade, né? A liberdade nos é dada para o amor. Você é livre para amar. Só ama quem é livre. Quem é escravo dos instintos, dos desejos, não ama, porque é escravo, não pode se dar. Agora, quem é livre, quem é dono de si mesmo, quem é dono, quem consegue de fato ser dono dos seus instintos, pode amar, porque pode se doar ao outro, pode se doar a Deus também, tá bom? Então, fechamos o texto aqui, né? Para finalizarmos, eu gostaria de pedir algumas coisas para vocês, então fiquem atentos aí. Eu gostaria que vocês tirassem alguns prints aí, colocassem nos stories de vocês, marcassem a Teologia do Corpo Sorocaba, compartilhassem com o pessoal depois dessa live também. Eu peço também, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, Teologia do Corpo Sorocaba, se inscreva no canal do YouTube, nós teremos coisas fantásticas. Se você perdeu as últimas 6 catequeses, elas estão no canal do YouTube, você pode assistir lá, tá bom? As 6 que se passaram, faça isso, vale muito a pena. As maratonas que nós fizemos com temas específicos estão também lá no canal do YouTube, e em breve teremos um curso também lá a respeito de um documento fantástico que fala da questão da procriação, da humanidade e tudo mais. Vai ser fantástico. Aqui no link da bio, né, se você entrar ali no Linktree, ali, você acessar ali aquela abinha especial, você poderá fazer o download do nosso e-book que saiu ontem, o e-book que fala que é uma coletânea, né, dos temas que nós abordamos na última maratona TDC, tá bom? Então, para quem quiser, o nosso e-book tá bonito, tá muito bonito. Clica lá, baixe o download gratuito, pegue o e-book, leia ele, partilhe conosco. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, entre, porque lá nós partilhamos materiais, como o e-book também, como outros materiais, como eventos que nós vamos fazer, tudo mais. Está no grupo do WhatsApp, que também está no link da bio, para você poder entrar lá. E basicamente é isso. Então, curta as nossas páginas do Facebook, curta e se inscreva no nosso canal do Instagram. Eu quero agradecer por todo o apoio que vocês têm nos dado aí, né? Por toda a permanência, fidelidade. Eu tenho certeza que muitos estão experimentando de graças fantásticas. Nós estaremos colocando aí logo mais também alguns testemunhos lá no nosso perfil do Instagram de pessoas que experimentaram da graça de Deus através da Teologia do Corpo. E nós queremos louvar e agradecer a Deus por essa noite, por esse momento, por essa partilha, por essa catequese. E quarta-feira que vem temos mais catequese para a honra e glória de Jesus, e que São João Paulo II interceda por mim, por você, pela nossa vida, pela nossa sexualidade, pela nossa afetividade, pela nossa família. Fiquem com Deus, até mais e um grande abraço a todos.